Por motivo... Olá, gente. Por motivos de agenda, o professor Daniel Falcão não pôde estar presente conosco, mas nós estamos fazendo essa gravação para transmitir no nosso congresso. O professor Daniel Falcão é doutor em Direito, controlador-geral do município de São Paulo e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E ele vai falar hoje conosco, o tema será Convenções, Registro de Candidatura e a Volta da Propaganda Partidária. A palavra está com você, professor Daniel Falcão. Olá a todas e todos, muito bem-vindos aqui à palestra que eu vou poder aqui fazer para vocês. Uma honra estar nesse evento organizado pela Mariana e pela Tatiana. Né? A Tatiana foi minha aluna e agora é minha colega. Mariana é minha colega e estou muito feliz de estar aqui nesse grupo e palestrando aqui para vocês que estão aqui presencialmente na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Né? Eu morava em Brasília até março do ano passado, então faz 14 meses que eu saí de Brasília e agora com o outono aqui em São Paulo me bate uma saudade maior de Brasília, porque eu acordo cedo, que nem hoje aqui no dia da gravação eu acordei 5h30 para ir para o personal trainer. Em Brasília não ia estar fazendo o frio que já está fazendo aqui em São Paulo, então bate saudade. Mas bate saudade também dos amigos, das amigas que eu fiz em Brasília, como a Mari e a Tati, e alguns que estão palestrando aqui, que eu vou aproveitar todos os meus colegas palestrantes de hoje, em nome do Rodrigo, que foi um parceiro muito grande aí em Brasília que eu tive, e espero poder continuar com essa parceria. E a todas, principalmente, são muito mais palestrantes mulheres do que homens. Um beijo em todas elas, um carinho enorme por todos vocês. E espero que esse evento, espero não, tenho certeza que esse evento será um sucesso. Mari e Tati me deram esse tema tão interessante do registro de candidatura, das convenções partidárias e também da volta da propaganda partidária. Né? A da propaganda partidária eu não tenho nem muito o que dizer, porque é engraçado, né? Quando ela acabou, eu tinha certeza que ela ia voltar, não tinha nenhuma dúvida. Então a gente tem que lembrar qual foi o contexto que isso aconteceu. Né? A propaganda partidária e a propaganda eleitoral existiam há muito tempo e elas são bem separadas, tanto numa questão de calendário, quanto numa questão de o que fazer com elas. Né? Então, qual que era a lógica? Um ano não eleitoral, como, por exemplo, 2021, tinha propaganda partidária. Então, a cada semana existia aquele bloco maior de tempo na TV, normalmente às quintas-feiras, às 8h30, para, na TV e na rádio, um pouco antes, o partido falar do que ele é, o que ele defende, e chamar as pessoas a se filiarem. Então, filie-se ao PX, venha ao tal, conheça o tal. Essa é a propaganda partidária, a propaganda do partido, e não a propaganda de pedido de votos, que é a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é muito mais restrita, porque a propaganda eleitoral ela só se dá a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições. Né? Ou seja, você tem um pouco mais de 45 dias para fazer propaganda eleitoral até a data da eleição, que é o primeiro domingo de outubro do ano anterior ao fim dos mandatos. Então, por exemplo, ano passado, 2021, seria um ano só de propaganda partidária. Esse ano eleitoral, 2022, você teria propaganda partidária no primeiro semestre, como já está tendo hoje, e no segundo semestre não há propaganda partidária, e aí, a partir de 16 de agosto, o registro se dá, a gente vai falar de registro também hoje, o registro se dá até o dia 15, e a propaganda começa no dia 16. Essa é a propaganda para pedir voto. E aí a propaganda eleitoral termina na antivéspera do dia da eleição, e ali a propaganda partidária só vai voltar no primeiro semestre de 2023. Então, essa é a lógica. Então, você tem um calendário muito claro de quando acontece a propaganda partidária, de quando acontece a propaganda eleitoral. Elas não se misturam no calendário, mas elas também não se misturam no conteúdo. Propaganda eleitoral é vote em mim, vote fulano, não vote em ciclano. E a propaganda partidária é filie-se ao PX, venha ao PB, conheça ao PY e por aí vai. E aí mostrar propostas do partido. Né? É claro, se aproveita para mostrar
aqueles principais candidatos do ano seguinte. Não é à toa que os partidos aproveitam a propaganda partidária para já mostrar o que nós chamamos popularmente de pré-candidatos. Mas ninguém está lá pedindo voto, porque se houver pedido de voto, pode haver uma suspensão ou punição aos partidos por estarem fazendo isso na propaganda partidária. Deixando claro a questão calendário e a questão material da propaganda, eu tinha falado para vocês, e ela tinha acabado, eu tinha certeza que ia voltar. Então, explicando qual foi essa lógica. Elas sempre existiram, elas sempre conviveram até 2015. E 2015 é um marco muito grande nas campanhas eleitorais no Brasil, que é a decisão do STF da ADI 4.650, Ação Direta de Constitucionalidade 4.650, que é a ADI que considera por 8-3 inconstitucional aquele sistema existente na Lei 9.504 e um pouco na 9.069, de 9.096, perdão, de financiamento empresarial das campanhas. Tá? Então, a partir daí, não pode mais empresas doarem dinheiro para a campanha e também para partido político. Por que isso mudou a propaganda partidária? Por quê? Percebeu-se que o que existia naquela época de fundo partidário não iria ser suficiente para bancar as campanhas. E foi feito esse teste na campanha municipal de 2016. Eu sempre falo isso em aula, quando eu vou falar da campanha de 2016, sempre faço essa metáfora. Qual é a metáfora? Em 2016, eu trabalhava tanto em Brasília quanto em Ribeirão Preto e em São Paulo. Brasília não tem eleição municipal, mas Ribeirão Preto e São Paulo tem. E se você fosse um estrangeiro e chegasse em setembro de 2016 no Brasil, em qualquer lugar que não fosse Brasília, que não tem eleição municipal, você não ia saber que estava correndo uma eleição, porque não acontecia nada na rua, porque não tinha dinheiro. Ou você ligava a televisão e via propaganda eleitoral na TV e no rádio, ou você não ia saber que estava tendo uma eleição. O que não é do costume brasileiro. O costume brasileiro é ter faixa, é ter bandeira, é ter cabo eleitoral. 2016 não tinha, porque não tinha dinheiro. Não existia ainda o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o fundo partidário ainda não tinha muito dinheiro. Percebendo a pobreza, só vou aqui me aproximar aqui para pegar minha água, tá, gente? Desculpa aqui a inscrição. Mas percebendo a pobreza que foi a campanha eleitoral em 2016, o Congresso decide fazer o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí, com mais um detalhe, da onde que vem o dinheiro? Porque virou impopular o fato de você usar dinheiro público para campanha. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O fundo partidário é dinheiro público e ele pode ser utilizado em campanha. O horário eleitoral gratuito no rádio, na TV, é dinheiro público também, mas não é gratuito? É gratuito para os candidatos e para os partidos, mas não para a população. Existe um mecanismo de compensação tributária que as emissoras acabam pagando menos imposto de renda por cederem, entre aspas, o tempo da propaganda eleitoral e da partidária também. Então, elas são bancadas também com dinheiro público. E aí depois foi criado o FEFEC em 2017, depois da eleição de 2016. Mas ficou impopular gastar dinheiro em campanha. Muita gente, mas eu pago imposto para bancar a campanha de candidato? Sim, sim. Ponto. Agora, na época, os políticos pensaram o seguinte: para ficar menos feio, que a gente vai usar muito dinheiro nas campanhas eleitorais pelo FEFEC, vamos acabar com a propaganda partidária. E aí, em tese, esse dinheiro que era gasto nesse mecanismo de compensação tributária para a exibição da propaganda partidária foi para constituir o FEFEC. Isso foi em 2017. 5 anos depois, a propaganda partidária volta, o mecanismo de compensação tributária para a propaganda partidária volta, e o FEFEC está muito maior do que foi imaginado lá atrás. O fundo partidário, então, nem se fala. Então, se escancarou. Então, foi escancarado que vai se gastar muito dinheiro público em campanha, ponto, acabou. Com propaganda partidária, com propaganda eleitoral,
tudo por compensação tributária entre as emissoras de rádio e televisão e a Receita Federal, e muito dinheiro em fundo partidário e muito dinheiro no FEFEC. Bom, eu até achei que demorou, porque isso foi em 2017, já imaginei que na eleição de 2020 ia voltar a propaganda partidária. Não, foram 2 eleições sem propaganda partidária antes, 2018 e 2020. Agora já voltou. Era, com toda a franqueza, era muito claro que isso ia acontecer. Então, delimitado aqui, o que são as convenções partidárias, perdão, o que é a propaganda partidária e o que é a propaganda eleitoral, qual é o período que elas ocorrem, do que elas tratam, e essa polêmica de uso de dinheiro público nisso, acho que eu já falei o que eu tinha para falar a respeito do primeiro tema. Não sei se a Mariana quer falar alguma coisa e depois nós partiríamos para o segundo tema. Mariana. Não, eu acredito que o primeiro tema foi bem abrangente, o seu foi bem abrangente, trouxe tudo o que aconteceu em 2016, e realmente 2016 foi uma campanha atípica, né? Isso. Até que em 2018, claro, a campanha foi. Se você comparar a campanha de 2018 com a campanha de 2014, ela claramente é mais pobre. Claramente mais pobre. Mas ela não é tão pobre quanto a de 2016. Em 2016, os candidatos a prefeito e vereadores no Brasil fizeram uma campanha pão e água. Foi muito pobre a campanha. Ah, mas tem que ser assim mesmo. Uma vez eu pensei isso, e quem verbalizou isso numa palestra foi o ex-ministro do TSE, ex-ministro no governo Temer também, Torquato Jardim. E é uma coisa importante para vocês pensarem. No Brasil, nós estamos acostumados com o padrão da Globo. Onde que isso tem a ver com propaganda? Propaganda tem que ser maravilhosa, tem que ser linda, tem que ser bem feita, tem que ser bem produzida. Eu sempre faço essa contra a quem assiste e tal, mas faz diferença. Eu sempre falo, faz uma comparação, uma novela da Globo, uma novela da Record, com todo o respeito. A maquiagem na Record não é igual, a produção não é igual, a luz não é igual, o figurino não é igual. A Globo é melhor dessa parte de infraestrutura, de gravação. Tal. As pessoas estão acostumadas com isso, e a propaganda eleitoral tem que seguir a mesma coisa. E isso custa muito dinheiro. Se o candidato faz uma campanha mais pobrezinha, de duas umas, ou os eleitores não vão gostar, e vão dizer, tá vendo, nem campanha precisa fazer direito, ou ele vai ter que apelar para algum tipo de coisa, do tipo, mas de humor, olha, minha campanha é pobrezinha, porque eu vou economizar dinheiro quando eu for deputado, e aí fazer esse tipo de mote. Senão a campanha tem que ser muito bem feita e muito bonita, senão as pessoas estranham. As pessoas estão acostumadas com o que se chama padrão Globo. E as outras emissoras tentam copiar, algumas chegam mais perto, outras não conseguem, mas esse é o padrão. Esse é o padrão. Eu sempre falo para as pessoas, fora dos Estados Unidos, você vai ver TV em qualquer outro lugar do mundo, não é o padrão da TV brasileira, é abaixo. Então, nós nos acostumamos com isso, consequentemente, na propaganda, na TV, tanto partidária quanto eleitoral, nós queremos no mesmo nível. Inconscientemente, nós queremos no mesmo nível. Isso custa dinheiro e custa muito caro. Ok? Convenções partidárias, Mariana, é um tema pouco estudado no Brasil, porque ela no Brasil virou uma espécie de chancela. Né? Nós estamos agora, estou gravando aqui em maio, né, um pouquinho antes do dia da exibição, e nós já sabemos quem são os candidatos, na maior parte das coisas. Para presidente, já está praticamente muito claro o cenário. Os 3 principais candidatos já sabemos quem são. Bolsonaro, Lula e Ciro. Os 3 já anunciaram a pré-candidatura. A gente só não sabe o candidato da terceira via, do que se chama terceira via. Vai ser o Dóris, vai ser Simone Tebet, vai ser outro, se não vai ser ninguém. Mas já está mais ou menos o tabuleiro pronto. No meu estado, eu estou em São Paulo hoje, eu sou paulista, né? Morei 9 anos em Brasília, mas estou em São Paulo há 1 ano.
já está definido quem são os candidatos. Dos 4 principais, 3 já estão definidos. Só um que ainda não se sabe se vai ser candidato mesmo ou não, apesar dele estar indo bem nas pesquisas, que é o ex-governador Márcio França. Pode ser que ele vá para o Senado, pode ser que ele seja candidato ao governo. Fora, eu não sei como está o quadro DF, saindo de Brasília, não me lembro muito bem como está o quadro. Eu vi que para o Senado, que ainda é uma disputa dentro do povo bolsonarista, pode ser a Flávia Arruda, pode ser a Damares, tem o Regufe e tem outros candidatos. Mas o quadro já está razoavelmente bem definido. Diante desse quadro razoavelmente bem definido, que já sabe quem são os candidatos, e poucas vezes acontecem prévias, né, que é uma ideia americana, que nesse ano quem fez foi o PSDB, e mesmo quem ganhou as prévias não se sabe ao certo se ele vai ser realmente o candidato. A convenção é um mero, quase sempre, pelo menos os cargos majoritários, chanceladores das pré-candidaturas. Então, as convenções ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto, do ano da eleição, e 90% dos casos você já sabe que é o candidato. Então, ele vai ser chancelado e ser, está me fugindo a palavra, ser, não é homenageado, mas ser impulsionado. Olha, esse é o candidato, ele vai fazer um discurso, todo mundo vai aplaudi-lo, ele vai mostrar fotos da infância, foto dele trabalhando, ele lá de manga arregaçada para mostrar que ele trabalha bastante, esse tipo de clichê super comum na política vai acontecer na convenção. E de forma interessante, né, mais uma vez, também tem um pouco de ideia americana, porque nos Estados Unidos, para se escolher os candidatos, se fazem as prévias, né, o candidato a presidente dos Estados Unidos, né, um republicano e um democrata, se fazem prévias em todos os estados americanos. E aí, quando acabam as prévias, já se sabe quem é o candidato. E as convenções são feitas para chancelar essa pessoa, que já está escolhida pelo voto, pelo candidato. E aproveita-se o momento para fazer uma super festa. Então, uma convenção lá nos Estados Unidos dura 3, 4 dias. Né? Tem a republicana e tem a democrata. Uma super festa. Lá é uma baita festa, né? Exato. E aí ela é finalizada com o discurso tem a votação, que já foi feita, na verdade, é só para chancelar aquela pessoa, e depois ela termina, o cônjuge do candidato a presidente faz, normalmente é a cônjuge, só tivemos uma vez candidata mulher com realmente chance de vencer a eleição, que foi em 2016. Então, o cônjuge faz um discurso, ex-presidentes ainda vivos daquele partido fazem discurso, um cara novo que o partido vê lá para 8, 12 anos ter chance de ser o candidato a presidente faz discurso. Lembremos, na Convenção Democrata de 2004, no qual foi escolhido John Kerry, candidato a presidente dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, a candidata à primeira-dama, né, a esposa dele, fez discurso. E um senador novo do estado de Illinois também fez discurso, porque o Partido Democrata percebeu, esse cara tem um potencial para daqui 8, 12 anos ser candidato. Essa pessoa chamava-se Barack Obama. E o potencial era maior do que eles imaginavam, porque 4 anos depois ele era o candidato democrata a presidente. E aí foi a Hillary Clinton, foi o Bill Clinton, foi o Jimmy Carter e por aí vai. O que é absolutamente natural, uma grande festa. Com detalhe, por isso que eu estou trazendo para vocês lembrarem da convenção, como no Brasil convenção é esquisito. Isso é tudo transmitido pela TV, lá nos Estados Unidos. Tudo. CNN, Fox News, ABC, CBS, tudo transmite. Todas transmitem. Os principais discursos, não tudo. No Brasil é proibido TV e rádio transmitir as convenções. Isso é inacreditável. O que poderia ser transformado numa festa partidária, até popular, de chancela, de confirmação de uma candidatura relevante para governador, para presidente, para prefeito, para senador, a lei determina que ela seja escondida. O que a lei diz? Não pode transmitir ao vivo, nem rádio, nem TV, mas pode fazer cobertura. Era só o que faltava, não poder fazer cobertura, que é uma festa secreta.
Então, é inacreditável. Então, por isso que esse é um assunto academicamente pouco estudado, porque ela é um mero chancelador, é um mero procedimento burocrático, na prática, para confirmar as candidaturas que já estavam escolhidas lá atrás. Em vez de transformar-se em uma grande festa, uma oportunidade de realmente, olha, eu sou candidato a partir de hoje e vou mudar o Brasil, eu sou candidato a partir de hoje e o Senado vai ser diferente comigo lá, eu sou candidato a partir de hoje e eu farei um ótimo trabalho como governador, a lei determina que isso seja escondido. Agora, apesar disso, apesar de ser pouco estudado e de se desperdiçar uma oportunidade de se chamar as pessoas para elas participarem mais da campanha em si, existem problemas nelas. Existem problemas nas convenções. Mas, como eu falei, os livros que tratam do eleitoral não se debruçam muito sobre isso. Então, eu sempre brinco com os meus alunos em pós-eleitoral ou na graduação que se interessam por eleitoral, e vocês que, de repente, têm um interesse acadêmico, estudem convenções. Tentem lançar um livro sobre isso, porque não tem livro no Brasil que se debruce a fundo sobre convenções. Mas dá um monte de confusão. Você tem um monte de regrinhas na Lei 9.096 e jurisprudência farta sobre isso. Mas ninguém estuda, né? Então, Mariana, não sei se eu posso... eu não estou habilitado para dividir aqui uma tela com um slide. Não sei se você pode me habilitar. Acho que a nossa organização pode habilitar o senhor, sim. Tá bom. Organização. Deixa eu ver aqui. Já foi habilitado. Obrigado. Habilitado? Sim. Pronto. Consegue ver a tela, Mariana? Consigo. Então, tá bom. Não habilitou. Habilitou, mas não abriu o slide ainda, não. Não? Os slides. Quando você falou ok... Pronto, agora pronto. Agora abriu. Então, vejam. Eu vou passar bem rápido, que isso aqui, eu dei uma palestra parecida há 2 semanas, e isso aqui foi quase 1h40 de palestra. Então, vou passar mais rápido, porque eu não tenho todo esse tempo. Mari e Tati gostam de mim, mas com parcimônia, sem exageros, né? Então, houve decisão do STF dizendo que as convenções partidárias e o registro de candidatura fazem parte do processo eleitoral. Isso é muito importante, porque existe discussão acadêmica e jurisprudencial a respeito de que dia começa a eleição. E para o Sérgio de Mello, nesse voto no recurso extraordinário 633703 de Minas, ele entende que a eleição começa com as convenções. Eu discordo, eu acho que ela começa lá atrás, na verdade, na minha opinião, ela começa 6 meses antes da eleição, do dia da eleição, que é quando você tem que se desincompatibilizar, dependendo do seu cargo, para ser candidato. Você tem que escolher a qual partido você vai se filiar para ser candidato e você tem que escolher qual domicílio eleitoral você vai ser candidato. Tá? Então, para mim, a eleição começa nesse dia, mas tem gente que considera que começa depois, tem gente que considera que começa até antes, no dia 1º de janeiro, que já há regras eleitorais vigendo nas condutas vedadas. Aqui essa discussão eu acabei de falar. E lembrando, né, a filiação à condição de elegibilidade. Deixa eu passar um pouquinho aqui para frente, para a gente discutir. O que é a convenção partidária? Olha a definição do Zé Jairo Gomes, o Papa do Direito Eleitoral, o seu livro é a Bíblia do Direito Eleitoral, falando sobre isso. Convenção é a instância máxima de deliberação do partido, consubstancia-se na reunião ou assembleia formada pelos filiados, denominados convencionais, fazem parte de uma convenção, e tem entre as suas finalidades a de escolher os candidatos que disputarão as eleições. É no estatuto do partido que se devem buscar as regras concernentes ao modo como ele se organiza e opera, aos requisitos e às formalidades para a escolha dos candidatos, realização de convenções, prazos, forma de convocação, quórum para instalação de assembleia e deliberação, composição de diretórios e comissões executivas, entre outras coisas. Tais temas concernem a esfera da autonomia partidária. E aí o Zé Jairo continua. O princípio da autonomia partidária, no entanto, não é absoluto,
de modo que não pode ser invocado para eximir os partidos do cumprimento das regras que regem o processo eleitoral em todas as suas fases, cabendo ao Poder Judiciário, ou seja, quando que o Judiciário pode interferir numa convenção? Aspas. Apreciar a legalidade da norma estatutária sem que isso implique interferência na autonomia reconhecida ao grêmio político. Ainda porque o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, impede que a lei alige desse poder a apreciação de lesão ou ameaça a direito, independentemente da natureza da entidade, do tipo de conflito ou da pessoa envolvida. Tá? Então, mas aí vem uma coisa importante sobre convenções. Questão sobre matéria do partido, interna do partido, que nós chamamos de matéria interna corporis, a competência não é da Justiça Eleitoral, é da Justiça Comum Estadual. Tá? A Justiça Eleitoral apenas reclamada na hipótese que a questão debatida transcende o âmbito interno dos partidos e gera reflexo no processo eleitoral. Tá? Agora, tem se procurado atenuar esse entendimento, até comentei e comento novamente. Há uma proposta de PEC, proposta de PEC é redundância, há uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para dar à Justiça Eleitoral competência para tratar das questões internas dos partidos. Mas hoje ela ainda não é da Justiça Eleitoral, ela é da Justiça Comum Estadual. Tá aí o artigo 15, inciso 6 da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe que o Estatuto Partidário, ele que tem que conter as normas sobre as condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas. Estou aqui pulando algumas coisinhas. O prazo é de 20 de julho a 5 de agosto, já tinha comentado. Outra coisa importante para vocês saberem sobre convenções. Para fazer as convenções, os partidos podem utilizar gratuitamente prédios públicos, como escolas, ginásios, casas legislativas, isso desde que as atividades desenvolvidas não fiquem prejudicadas, como estabelece tanto o artigo 51 da Lei dos Partidos Políticos, como o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Houve algum dano nesses locais públicos, os partidos serão responsabilizados. Agora, regrinhas de convenção. Isso aqui é importante. Como que a convenção é convocada? Ela tem que ser convocada pelo respectivo diretório. Então, eleição nacional é convocada pelo diretório nacional. Eleição estadual e federal, convocada pelo diretório estadual. Eleição municipal, convocada pelo diretório municipal. Agora, a convocação tem que ser feita por alguém filiado ao partido. Ah, foi uma pessoa que não é filiada ao partido que convocou. A convocação é nula. Essa convocação pode ser feita por carta, por notificação pessoal, por edital ou por outro meio. Sendo por edital, tem que se publicar na imprensa, contendo endereço, dia, horário, a matéria, objeto de deliberação. Quem preside a convenção? Quem o estatuto mandar para presidir. Tá? Não pode ser alguém que não seja filiado, tem que ser alguém filiado. Agora, essa pessoa que preside pode ser um candidato. Eu sou o presidente da convenção e eu sou candidato, eu quero que minha candidatura seja confirmada. Não há problema nenhum nisso. Qual é o quórum de votação da convenção? O quórum, Zé Jairo, o quórum a ser observado na votação deve ser estabelecido no estatuto, já que, cuidando-se de matéria interna corporis, é reservada à esfera da autonomia partidária. O que normalmente se faz é mais da metade, a maioria absoluta. Mais da metade dos membros é o quórum convencional normalmente feito pelos partidos. Agora, pode-se fazer 2 ou mais convenções, não tem problema. Precisa fazer uma só naquele estado, naquele município. Não precisa, pode dividir em 2, 3 vezes, não tem problema. Tá? E pode-se haver representação por procuração na convenção. Não é obrigatório que a pessoa esteja presente. Pode haver representação por procuração. Aqui estou trazendo várias regrinhas, Mariana, para as pessoas lembrarem do básico sobre convenção. Ata da convenção, isso é muito importante, as pessoas acabam tendo muito problemas com a ata. A atividade de convenção deve ser registrada em ata, lavrada em livro previamente aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
Tem gente que diz que isso é inconstitucional, porque o partido tem autonomia, mas não provoque a Justiça Eleitoral para tratar desse assunto, né? É uma burocracia e simplesmente faça que resolve o seu problema. O que diz a Jairo? A ata da convenção e a lista dos presentes devem ser enviadas à Justiça Eleitoral, admitindo-se que seja transmitida pela internet. Com isso, viabiliza sua publicação na página da internet, conforme o artigo 8º da Lei das Eleições, bem como sua integração aos autos do processo de registro de candidatura. Artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei das Eleições. É nula a ata que não espelha a verdade das escolhas feitas pela Assembleia, sendo, pois, material ou ideologicamente falsa. A irregularidade aí não é meramente formal, mas substancial. Agora, se a ata tem irregularidades apenas formais, não se invalida a ata. É só corrigir ou suprir o que está faltando. Nesse sentido, o que o TSE já entendeu por ser uma irregularidade formal, podendo ser suprida, podendo ser corrigida? Ausência de rubrica, manifesto equívoco de lavratura de plano evidenciado por omissão de determinado nome, por exemplo. A convenção pode ser impugnada? Sim. O que o Zé Jairo explica sobre isso? Pode ocorrer no dia da convenção, ou os atos dela praticados, ser realizado ao arrepio de regras legais ou estatutárias de observância obrigatória. Nesse caso, expõe-se a invalidação, porquanto a agremiação política não é dada a descumprir as disposições regentes do processo eleitoral. É esse o caso, por exemplo, na convenção realizada em lugar ou data diferentes dos estampados no edital de convocação, que não observou o quórum mínimo de votação, que ocorreu fora do período legal, que foi convocada por quem não detinha legitimidade para fazer. Então, estou aqui vários exemplos de casos de causas de pedir, vamos falar um termo processual, para uma impugnação da convenção. Outra coisa importante, né? Já aconteceu de, no registro de candidatura, um candidato do partido B impugnar a candidatura de uma pessoa do partido A por irregularidade na convenção. Ou seja, alguém de outro partido impugnar uma candidatura por irregularidade na convenção. Esse é o leading case desse caso. Vamos ler. Agravo regimental no RESP 22534, de 2004. Aqui está 94, mas é 2004. Então, deixa eu corrigir aqui, que eu vou mandar para a Tati, para a Mari, se ela quiser replicar para os demais colegas, vai estar autorizado. Tá? Obrigada. Eleições 2000. Nós enviamos, Imagina. Junto com o certificado, a gente envia o material. Legal. Eleições 2004, registro, RESP, negativa de seguimento, impugnação, irregularidade de convenção. Agora vou até mudar a voz. Ilegitimidade ativa de causam de qualquer candidato, coligação ou partido alheio àquela convenção. Então, uma pessoa do PB impugnar uma candidatura de alguém do PA por irregularidade na convenção do PA, não tem legitimidade ativa. Então, só pode impugnar a convenção pessoa do mesmo partido. Ok? Tem mais algumas regrinhas aqui, deixa eu ver. Substituição, precisa substituir por algum motivo, né? Falecimento, renúncia, desistência da candidatura. Não precisa convocar uma nova convenção, né? Vamos lembrar do triste caso de Eduardo Campos, que foi escolhido na convenção do PSB em 2014 ser candidato a presidente da República pelo partido, e um pouquinho antes de começar a propaganda eleitoral, não, já tinha começado a propaganda eleitoral, porque ele acaba falecendo no acidente de avião. Não precisa, não é necessário convocar uma nova convenção. A convenção já pode prever as regras para isso, né? Então, não se convoca a nova convenção para a substituição de candidato em caso de renúncia, falecimento, indeferimento do registro, declaração de inelegibilidade ou outro impedimento legal. A própria convenção pode delegar poderes para a comissão executiva do partido indicar outros candidatos ao fim da substituição. Então, nesse caso, o Eduardo Campos faleceu, o PSB, sem fazer outra convenção, decidiu substituí-lo pela candidata a vice dele, Marina Silva. Então é isso. Mariana?
Tá bem esclarecedor, professor, a explicação. Que bom, obrigado. Espero que todo O mundo esteja Eduardo Campos gostando, já né? Estou estava assim, gravando antes, bem. não vou saber se Ele já estava, né, no meio do furacão, porque teve até prestação ele de tinha, contas. ele morreu em Santos, né? Ele morreu em Santos, o avião caiu em Santos. Na noite anterior, ele tinha dado a entrevista no Jornal Nacional de candidato. E na época eu estagiava no TSE, e bem na SEDAP, né? Responsável pela prestação de contas eleitorais, e aí a gente teve que fazer prestação de contas eleitorais parciais dele, né? Até aquela data, dali para frente, da Marina como candidata à presidência, porque ela não era mais vice. Exatamente isso. Ela já passava a ser candidata à presidência. Foi uma coisa que mexeu muito com o processo eleitoral. Exatamente. Bom, quanto tempo ainda tenho, Mari? 10 minutos. 10? 10 minutos. Nossa, passou rápido, hein? Passou. Registro de candidatura, gente, não é o bicho de 7 cabeças, né? Você tem que juntar a documentação pedida. Claro que ela pode ser impugnada depois, a ação de impugnação de candidatura não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem a defesa. Eu vou, em 10 minutos, resumir o que eu acho mais importante para vocês se lembrarem, mas aqui no meu material tem mais coisa. Então, você tem até 7 horas da noite do dia 15 de agosto para registrar sua candidatura. Isso é tudo feito pela internet. Beleza. Tem uma série de documentos necessária para você apresentar. Isso está lá na lei das eleições. E caso falte alguma coisa, o juiz pode de ofício falar, está faltando. E depois de intimado, a pessoa não apresentou a documentação correta, a candidatura pode ser impugnada. Então, mas nesse momento também do registro de candidatura, que se apura mais 3 coisas. Então, basicamente, primeiro, se a documentação está toda certinha. Segundo, se o candidato preenche todas as condições de elegibilidade. Isso está no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. E terceiro, se mesmo assim a pessoa, o candidato, não cai em nenhuma hipótese de inelegibilidade. Então, só averiguar 3 coisas: documentação, condições de elegibilidade e hipótese de inelegibilidade. Tá? Agora, o juiz, percebendo alguma dessas falhas, ele pode perceber de ofício, mas ele não pode já julgar de ofício. Ele tem que abrir ao candidato impugnado a possibilidade dele se defender. Tá? Isso está na súmula 45 do TSE. Aqui o Zé Jairo. Nesse quadro, constatando o órgão judicial eleitoral a presença de causa que enseje o indeferimento do pedido de registro, deve determinar a intimação do interessado para se manifestar. O interessado, no caso, é não só o filiado cujo registro de candidatura foi requerido, como também o partido ou a coligação que efetuou o requerimento, no seu artigo 11 da Lei das Eleições. Em seguida, antes da adesão do juízo, também o órgão do MP deve ser intimado para se pronunciar na qualidade fiscal da ordem jurídica. O MP também se manifesta. Agora, pode o próprio MP impugnar. E está aí que eu falei, acabei de falar, está no artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições, para que serve o registro. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Então, esse é o momento de dizer se a pessoa é elegível e se a pessoa é inelegível. Tá? Qual é essa lista de documentos que você precisa apresentar no registro de candidatura? Isso está no artigo 11, parágrafo 1º da Lei das Eleições. O pedido do registro deve ser instruído com os seguintes documentos. 1. Cópia da ata que se refere ao artigo 8º. Qual ata é essa? Da convenção. 2. Autorização do candidato por escrito. O candidato tem que autorizar. Tá? Porque tem vezes faz candidatura sem o candidato está sabendo, né? Cada das candidaturas femininas laranjas, isso infelizmente é comum. Prova de filiação partidária.
Declaração de bens assinada pelo candidato. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Cópia do título eleitoral, certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor. Certidão de quitação eleitoral, ou seja, você tem que estar tudo kit com a justiça eleitoral. Ah, tinha uma multa, tem que estar paga ou pelo menos parcelada. Ah, eu faltei ao votar, agora quero ser candidato. Tem que estar justificado ou paga a multa, senão você não está kit com a justiça eleitoral. Certidões criminais fornecidas pelo órgão de distribuição da justiça eleitoral, federal e estadual. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da justiça eleitoral para o efeito do disposto para o primeiro do artigo 59. Propostas definidas pelo candidato a prefeito, governador do estado e presidente da República. A fotografia é uma coisa que eu sempre destaco. Nas resoluções do TSE que trata do assunto, diz que a fotografia é do candidato. Então, mandato coletivo, que nem vou discutir aqui porque não é o caso, mas quero colocar todo mundo na foto. Não pode, é só aquela pessoa que realmente é candidata. E aí houve já o exemplo de um caso que eu vi que o candidato era da causa animal. Então ele queria tirar foto com o cachorrinho, com o gatinho, coisa do tipo. Ele mandou a foto dessa forma. O juiz falou, é só você. O candidato aí da causa animal não quis mudar a foto, a candidatura foi impugnada. Por causa da foto que tinha um cachorro. Tá? Então, muito claro aí a regra da foto. Quanto à declaração de bens, é a parte mais polêmica da candidatura, do registro de candidatura. Por quê? O que diz aqui o Zé Jairo para nos ensinar? Conquanto não figura entre as condições de elegibilidade, impõe a lei a apresentação de declaração de bens por ocasião do pedido de registro. A declaração que deve ser atualizada é feita para fins eleitorais, não se confundindo com a destinada à Receita. Deveras, não se exige a apresentação de cópia da declaração de imposto de renda. Objetiva-se dar publicidade ao patrimônio do candidato, tornando-o visível à sociedade desde o princípio. Em tempos como os atuais, em que cada vez mais pessoas deixam de pautar suas ações por padrões éticos e passam a aceitar como normas desvios de condutas, quis o legislador que a arrecadação e os gastos de campanha fossem transparentes, sem confusão com o patrimônio pessoal do candidato. A medida favorece o controle social, particularmente o exercício da justiça eleitoral, beneficiar ainda a transparência no exercício de mandatos eletivos. Então, vejam, eu já dei entrevista para a imprensa sobre isso, eu vejo esse tipo de confusão. Mas não tem que ser igual ao imposto de renda? Não. Por um motivo até muito simples. Isso é feito dia 15 de agosto, essa declaração de bens, ou um pouquinho antes. A declaração, que é feita final de abril, final de maio, agora esse ano, é sobre os seus bens no dia 31 de dezembro do ano passado. Entre 31 de dezembro do ano passado e 15 de agosto, pode ter alterado um monte de coisa. Você pode ter vendido coisa, você pode ter comprado coisa. Então, não precisa ser igual à declaração de imposto de renda. Agora, atenham-se a ela, no sentido de, olha, seja o mais próximo possível dela. Só mude isso se houver mudança fática na tua vida, naqueles seus bens. Né? De 31 de dezembro eu tinha um apartamento. No dia 15 de maio eu vendi. E 15 de agosto não aconteceu mais nada. Então, o que eu faria? Tudo igual a imposto de renda, menos esse imóvel. Esse imóvel está diferente. Correto? Então, atenham-se à declaração de imposto de renda, mas não precisa ser exatamente igual. Mas quanto mais igual do imposto de renda, se não houve mudança fática, melhor. Aí o Zé Jairo continua. Nesse diapasão, seria igualmente alvissareiro que se exigisse dos eleitos a apresentação da declaração de bens ao término do mandato, pois essa medida ensejaria o acompanhamento da real evolução patrimonial do homem público. Alguns países já adotam essa prática. Informa Hervé Couchot, acho que é Couchot que fala, que a multiplicação de escândalos relativos ao financiamento da vida política francesa ensejou a instituição da declaração patrimonial no início e no fim do exercício de certas funções públicas, notadamente os mandatos eletivos. A declaração de bens é, nesse sentido, uma condição de registrabilidade, requisito instrumental à efetivação do registro de candidatura e que pode dar asa a uma ação de impugnação de registro de candidatura, como veremos a seguir. Aqui eu dou uma tabela que mostra quantos casos no Brasil na eleição 2020 foram impugnados porque faltava documento. O número é enorme, tá? Mais de 12 mil.
candidaturas, né? O candidato tem que ser identificado nominal e numericamente, porque o eleitor deve estar bem ciente de seu representante. Aqui é uma outra coisa interessante, você tem o seu nome completo, mas você tem o seu nome de candidato, né? Meu nome não é só Daniel Falcão, meu nome é maior, mas meu nome de candidato seria Daniel Falcão, por exemplo. Eu já vi 2 casos interessantes que houve impugnação do registro de candidatura por causa do nome. E quem impugnou foram pessoas jurídicas de direito, uma pública e outra privada. Do caso público, quem impugnou a candidatura foi o INSS, porque o candidato era, sei lá, Zezinho do INSS. O INSS impugnou a candidatura e falou, não quero alguém com meu nome, porque parece que eu defendo a candidatura dele e não defendo. Eu sou imparcial. E o que a pessoa alegou foi, mas eu sou conhecida assim, como Zezinho do INSS. A Justiça Eleitoral mandou ele mudar o nome dele de candidato. E o outro caso, Mário, eu vou fazer uma propaganda, não é voluntária, mas vou fazer propaganda. A pessoa se identificava, não lembro agora o nome, era Mariazinha da Natura. A Natura impugnou a candidatura dizendo, eu não quero que ninguém se identifique com a minha marca numa candidatura. E a alegação da Mariazinha foi a mesma. Ah, na cidade todo mundo me conhece Mariazinha da Natura porque eu vendo produtos Natura. A Justiça Eleitoral mandou mudar o nome. Então, Tati Gomes, se você for candidata de novo, que eu sei que você já foi candidata, não se identifique como Tati da Jequiti ou coisa parecida, porque pode a Jequiti te impugnar. Tati Gomes não pretende mais ser candidata. Tati Gomes fica do lado de cá como advogada e professora. Aprendeu. A Tati Gomes foi candidata uma vez e ela acho que vai contar da saga dela como candidata na prestação de contas, não sei se ela vai fazer isso, senão já estou fazendo spoiler. E aí ela já aprendeu, na eleição você tem que ser advogado e não candidato. Aí você trabalha e ganha seu dinheirinho. Né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa importante aqui do registro de candidatura. Eu acho bem simples. A candidatura nata, é bem interessante isso. A lei das eleições previa a candidatura nata, ou seja, o cara já era do partido e tinha mandato eletivo, ele era candidato automaticamente. Nem precisava passar pela convenção. O STF declarou inconstitucional esse dispositivo. Toda pessoa candidata, já em mandato eletivo ou não, tem que ser aprovada em convenção sua nova candidatura. Tá? E acho que era só isso que eu tinha para dizer. Ficou alguma dúvida, Mari, Tati? Para os outros eu não vou poder responder, mas vocês podem mandar para mim quando vocês quiserem. Nenhuma dúvida. Nós agradecemos a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu carinho com o grupo eleitoral com elas. E esperamos que, né, no próximo evento, que vai ser depois das eleições, porque agora a gente está tendo tempo nem de respirar, a gente possamos nos encontrar. Por enquanto, não tem nem previsão de quando vai ser o próximo congresso, depois das eleições. Mas desejamos uma boa campanha para o senhor, que é advogado eleitoralista, assim como a gente que está do lado de cá. E até o próximo encontro. Muito obrigado a todas e a todos. Um bom sábado para vocês. E uma pena não estar em Brasília, eu não volto a Brasília desde agosto, né? O trabalho aqui em São Paulo está me consumindo muito. Precisando de tuas ordens, se quiserem me chamar para outras palestras, para conversas, eu estou à disposição de todas vocês e todos vocês. Um abraço carinhoso para todos aí de Brasília, espero que eu em breve possa estar presente, infelizmente não pude estar aí hoje, mas aqui de São Paulo mando meu beijo carinhoso a todas vocês e todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.